de dificuldade em que temos que suportar as aflições. Mas aqui é uma coisa interessante. O Espírito Santo fala para nós suportarmos, mas Ele nos dá o suporte. Amém? Amém. A mão dele suporta a nossa vida. Em Isaías 57, queria que você abrisse. Então, voltando à palavra suportar as aflições. E quando nós entregamos nossa vida, nós deixamos o Espírito Santo conduzir, Ele nos dá o suporte. Mas há uma coisa interessante. No meio das minhas aflições, das suas aflições, às vezes parece que Deus está longe, às vezes eu acho que Deus não está prestando atenção na conversa, às vezes eu acho que Deus não está me dando esse suporte, e às vezes eu acho que Isaías 57, vamos ler primeiro o verso 14. E disse-a: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então todos os tropeços estão sendo tirados para nós caminharmos, para nós andarmos. Mas no verso 15, eu descubro que quando eu estou aflito, Deus não está longe. E quando eu estou necessitado, Deus não está longe. E o verso 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Verso 18: tenho visto os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber aos que deles choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então eu vejo nesse versículo 15 que o Senhor não está longe, mas Ele é exatamente o contrário do que eu penso. Ele está perto. Ele não está longe do meu coração, Ele está no meu coração. Como é esse coração? É um coração contrito e abatido. E quando nós estamos com o coração contrito e abatido, ainda que nós achamos que Deus está longe, Ele está se revelando que Ele está no nosso coração. Ele está muito mais próximo do que eu posso examinar. E Ele tem um objetivo, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então essa palavra, Deus está falando: ei, meu filho, eu vou vivificar o seu coração, eu vou levantar o seu coração, eu vou fortalecer o seu coração. E aquele que diz que é o Senhor, o texto diz, porque Ele é alto, Ele está acima de todas as coisas, Ele é Senhor. E essa palavra alto me chama muita atenção, porque às vezes eu estou na face da terra achando que isso aqui está difícil, isso aqui eu não vou conseguir, mas eu não tenho a ótica correta, eu não enxergo corretamente, só se eu estiver no lugar mais alto. Amém. Então, como Ele é o Senhor que está no lugar mais alto, Ele vê as coisas tudo no seu devido lugar, Ele vê onde eu estou e Ele vê aonde Ele vai me levar. Ele está vendo onde você está e aonde Ele vai te levar. E vai levar você num coração vivificado. Você não estará mais num coração abatido. Você estará sendo fortalecido. Nós vamos caminhar aqui por alguns textos. Um texto conhecido, Salmo 91. O verso de número 1, ele diz:
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós descansamos à sombra do Onipotente. Mas enquanto eu e você descansamos na sombra do Onipotente, Ele habita em nós, trabalhando no nosso coração e está transformando o meu coração de contrito e abatido, mas para um coração que tem vida. Porque habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, na sombra do Onipotente é o lugar do nosso descanso. Ali que nós descansamos. E diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Nós estamos aqui por o fim deste verso. Diga eu confio. Ele faz essa obra na nossa vida. Mas quem é esse que escreveu esse Salmo 91? Foi Moisés. E Moisés estava onde? Moisés estava no deserto. Ele estava passando pelos 40 anos do deserto, pelos 40 anos de dificuldade. E quando eu estava lendo isso aqui, me chamou a atenção uma coisa. Às vezes eu estou passando no deserto e eu acho que eu estou sozinho. Mas Ele está comigo. Amém? Ele está conosco. Mas outra coisa que o Espírito Santo me mostrou, eu estou passando no deserto, mas às vezes eu não percebo. Às vezes alguém pode perguntar, eu nunca passei no deserto, engano seu. Às vezes você não passou no deserto, mas o deserto está dentro de você. Pelas dificuldades, pelas aflições, mas no deserto Ele está fortalecendo o seu coração. Ele está suprindo. No deserto, eu vi uma frase, nunca mais esqueci, o deserto é faculdade de Deus. É o local que eu estou sendo ensinado. Eu estou vendo a mão de Deus. Eu estou vendo que Ele supre. É o local que Deus escolheu para trabalhar com a nossa vida. Porque no deserto, eu não tenho você para pedir oração por mim, nem você. Mas no deserto eu estou sozinho, entre aspas, porque Ele está comigo. Ele está com você. E eu no deserto só sobra duas pessoas, você e Deus. Você já viu alguém falar, Marcos, eu quero falar com você um particular, vem aqui. Aí Deus fala para você, meu filho, eu quero falar com você no particular, e te leva para o deserto. E às vezes nós não percebemos que Jesus passou pelo deserto. Depois que Jesus foi batizado, como Ele começou o ministério dele? No deserto. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos na casa que Deus edificou para nós, a casa que está preparada para nós. Isso me faz lembrar o Salmo 127, que no seu verso primeiro, que está um pouquinho à frente aí, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então muitas vezes Deus permite no meu coração a aflição, para mim saber que Ele é que controla todas as coisas, para mim saber que Ele está olhando para mim saber que dele vem a resposta. Não importa o que você precisa, é dele que vem a resposta. Receba isso no seu coração. É dele que vem a resposta para você. É Ele que edifica a casa. É Ele que supre todas as coisas, porque nós estamos na sua sombra. Ele é onipotente, Ele é a nossa fortaleza. Quando eu estou falando da palavra fortaleza, refúgio, você pode ler todo o Salmo 18. Você vai ver
Davi novamente dizendo que o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o seu baluarte, o Senhor é o seu lugar forte, o Senhor é tudo para ele. E isso nós vamos caminhando e aprendendo, que Ele é o Senhor, Ele é que dá o livramento. Quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, ali é o local do livramento, é o local da provisão, é o local do suprimento na nossa vida. E Deus está cuidando de nós. Há um verso muito interessante em Isaías 26. Você pode abrir um pouco mais à frente. Esse é até um verso para você marcar. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Glória a Deus. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então ele está dizendo aqui, Isaías, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Deus quer olhar para mim e para você e ver que você é firme na presença dEle. Você não é aquele que está no esconderijo e sai, você está no esconderijo e sai, e depois dá uma volta e volta para o esconderijo. Não, você está firme. Você está firme. Vamos ler novamente o verso. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia em ti. Repita comigo, do Senhor. E por isso, ele conservará a sua paz no meu coração. Glória a Deus. Amém? Eu preciso às vezes ler isso todo dia de manhã. Porque às vezes de manhã eu levanto, Senhor, eu tenho que resolver isso e aquilo, aquilo outro, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou pagar aquilo, como é que eu vou, como? Então eu prefiro calma, aquieta o teu coração. É como Jesus falou para o mar, aquieta. Imagine Jesus dizendo para o mar, aquieta teu coração, porque ele vai conservar. Isso significa que nós não vamos perecer no meio do caminho, nós não vamos parar no meio do caminho. Deus vai nos levar ao seu propósito, aonde Ele quer. E Jesus veio trazer a mesma mensagem, Mateus capítulo 11. Pega sua Bíblia aí, Mateus 11. É um verso bem familiar ao nosso coração, verso 28 e diante. Esse é um verso que às vezes nós usamos para evangelizar. Ou nós achamos que é só para evangelizar, ou nós achamos que eu leio ele só uma vez, pois nunca mais eu vou ler ele. Mas não é assim. Então, Jesus dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu já disse em algumas pregações, eu falo brincando, mas é uma realidade. Imagine ali onde a carne está, se tivesse uma balança. Você já passou na estrada e você viu um lugar que tem os caminhões que parar a balança? Se tiver com sobrecarga, o que acontece? Ele é multado. Vamos raciocinar, será que eu, às vezes, ou você, quando passasse pela porta, nós não seríamos multados? Talvez você entrou aqui com uma sobrecarga, uma carga maior. E Jesus sabe. Jesus sabe, por isso ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e
sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você já viu, quando você entra na rodoviária, às vezes você olha num canto assim, tem uma pilha de malas assim, enorme, já viu? Às vezes nós estamos assim, carregando muitas malas, mas Deus está falando para você que Ele vai pegar a sua mala hoje. Vai aliviar. Glória a Deus. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está falando, me dá o seu fardo pesado, que eu vou te dar um fardo leve e suave. Glória a Deus. Talvez alguém chegou aqui realmente sobrecarregado, mas você vai sair daqui com um fardo leve e suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí, eu acho descanso para a vossa alma. Não tem dia que parece que a gente precisa parar, ou você tem vontade de fugir. Aquele dia, Luiz, você não quer conversa com ninguém. Hoje foi um dia. Foi um dia. Então já foi, ó, virou. Né? Você não quer, você quer, o que você quer? Você quer estar sozinho? Você quer achar descanso. E aí é onde Jesus chega e nos dá o alívio, nos dá descanso para a nossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo dele é leve, ele é suave. E Paulo fala do descanso também lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Um pouco mais à frente, no texto de Timóteo que o irmão Marcos deu, Hebreus capítulo 4. Aqui o título desse capítulo é A Entrada no Descanso de Deus pela Fé. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, muitas pessoas ouvem a palavra, mas a palavra não está acompanhada pela fé. A palavra não está misturada com a fé. A palavra que não está misturada com a fé, ela não exerce o propósito de Deus. Mas olha o verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então, quando nós cremos, nós entramos no descanso. Quando Paulo diz aos Filipenses capítulo 4, uma vez ansiosos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas no altar de Deus, com súplicas, a paz de Deus encherá o vosso coração. Mas isso só acontece quando eu creio, quando você crê. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então, quando nós cremos, então significa que só entra no descanso aquele que crê. Porque se não crê, não entra no descanso. Isso é uma afronta para a minha inteligência. Porque às vezes eu estou olhando e está tudo errado ao meu lado, está chovendo canivete aberto, não está dando nada certo, e a minha mente, a minha inteligência está dizendo, não está certo. Mas a minha fé tem que dizer, vai dar certo. Glória a Deus. Então essa luta começa dentro de mim, onde a minha inteligência diz que não, mas a minha fé diz que sim.
Você conhece alguém que faça isso? É só eu? Todo dia. Né? Quando os meus olhos estão vendo coisas que não vão dar certo, mas o meu coração está vendo coisas que vão dar certo. Glória a Deus. E às vezes nós achamos que nós somos falhos, mas isso é natural. O próprio Senhor Jesus passou por isso. Jesus era humano e divino. E quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, eram os olhos dele, o humano, que estava dizendo isso. Mas quando ele se deixou, voltou o Espírito, ele disse: faça-se a tua vontade. Porque aí houve a diferença. E isso está em nós. E está em dois lugares, aqui e aqui. Então, quando eu ouço a palavra, ela não tem que ficar só aqui, ela tem que descer aqui. Ela tem que gerar fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, ela tem que gerar fé na minha vida. E no verso 11, ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Tem que fazer um esforço. Quando você pega alguém lá na... Como é que chama lá o lugar que você está morando? Na Cracolândia. Você pega o sujeito e leva para a casa de recuperação. E você, que levou ele, fica olhando se ele se esforçou para ficar lá. Não é assim? E o que você queria ver? Que ele se esforce. O que você quer ver? Que ele fique. Assim Deus olha para mim e para você. Ele quer que a gente se esforce para alcançar aquilo que Ele não vai dar. Ele já deu. Já está no altar. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Essa palavra foi escrita 2000 anos atrás, há 100 anos atrás, e daqui 100 anos ela continua sendo viva. Glória a Deus. A mesma coisa, não muda. Ela é eficaz, ela funciona. Não é como o homem que fala que vai fazer e não faz, como o homem que vai dizer eu vou e não vai. Não, essa palavra é eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Você já imaginou uma faca, uma espada que penetra entre a divisão das juntas e medulas e da alma e do espírito sem estragar nenhum dos dois lados? Ela corta certinho e divide a alma e o espírito, as juntas e medulas. Ela divide entre a nossa alma, a nossa axiologia, entre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Ela é apta, ela é capacitada para discernir os pensamentos e propósitos de coração, ou seja, ela não tem confusão. Às vezes a gente não fica confuso. O que eu vou fazer isso? O que é? Às vezes a coisa está tão bagunçada que a gente não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Mas quando eu vou para a palavra, eu sei discernir. Isso aqui é, isso aqui não é. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. E quando eu conheço a palavra, eu tenho que fazer aquilo que eu posso. Porque senão, eu fico com um problema de consciência. Puxa, eu fiz aquilo, mas não deveria ter feito. Não deveria ter agido daquela forma.
Mas a palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então a própria palavra de Deus nos leva a entrar no descanso, a própria palavra de Deus nos leva a entrar no refúgio, a própria palavra de Deus diz para mim, naquilo que Jesus disse, vinde a mim, a própria palavra de Deus faz com que eu ouça a palavra e entre no descanso do Senhor. Quantas vezes a gente já levanta atribulado, você levantou, parece que dormiu embaixo da cama, né? Mas aí você tem que fazer, orar e buscar a palavra. Aí você entra no descanso, você entra em paz, você fica em paz e você começa o seu dia tremendamente bem na presença do Senhor. E eu quero ler mais um verso que dá o mesmo exemplo da divisão da alma e do espírito. Salmo 42, 5. O Salmo 42 é aquele